Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos à segunda parte da teoria sobre o fim da Guerra Santa e a real identidade de Starossa. Nessa segunda e última parte desta teoria, explicarei melhor a questão do Starossa ser o Mael e de como a graça de Mael foi para lá com Escanor. Bom, de acordo com essa teoria, o Mael teria assumido a identidade de Starossa, uma figura criada através dos poderes de manipulação da mente de Golter dos 10 Mandamentos. E para que tudo desse certo, ele criou e plantou memórias e lembranças específicas para cada um, criando um passado que nunca existiu e fazendo todos acreditarem que aquele diante deles era o filho do rei dos demônios e um dos 10 mandamentos. Inclusive até eu e você. O Golter fez questão de enganar até nós mesmos, fazendo a gente acreditar que o Starossa sempre existiu, que ele era o irmão do Meliodas e dos Eldris, filho do rei dos demônios e que era apaixonado pela Elizabeth. Mas chegou a hora da gente quebrar o efeito dessa ilusão. Como eu disse, tudo o que a gente conhece do passado do Starossa foram lembranças ou memórias contadas pelo próprio Starossa ou até mesmo pela Elizabeth. Mas grande parte disso é falso ou são lembranças distorcidas. Essa é a lembrança base, aquela que o Golter adicionou igual para todos, do Starossa junto dos 10 mandamentos, fazendo que todos acreditassem que ele sempre esteve ali como um deles. Mas essa lembrança é falsa. No lugar dele era para estar o mandamento do não matarás, o Greyhawk. E foi a partir daí que todos foram enganados, a partir dessa pequena alteração feita na memória de todos. Assim, também como as memórias de Mael que foram alteradas. Porém, mais tarde, Starossa enfrenta Escanor, que tinha a antiga graça de Mael, e ao entrar em contato com essa graça, o Sunshine, as memórias de Mael começam a despertar. Starossa começa a se lembrar de um lugar bonito e silencioso. E neste local, ele se encontra com Elizabeth, que se aproxima dele e lhe faz uma pergunta. Ela pergunta se ele teria brigado com seu irmão mais velho novamente. E essa lembrança estranha e confusa, que o Starossa até acredita ser dele, pertence ao Mael, o seu verdadeiro eu, e o seu irmão mais velho, nesse caso, seria o Hildoshel. Elizabeth teria encontrado o pequeno Mael sozinho e triste e perguntado a ele se ele por acaso havia brigado com seu irmão mais velho, Hildoshel. Porém, as memórias do Mael se colidem com a falsa identidade de Starossa, e isso torna tudo muito confuso para ele e para nós. E essa mesma lembrança continua. E uma observação que eu quero fazer é que eu acredito que nesta época o próprio Mael ainda não havia sido abençoado com a graça Sunshine. Por isso, ele se considerava fraco, apesar de seu irmão mais velho ser um dos arcanjos. Mael desejava se tornar forte e pôr um fim nessa guerra sem sentido entre o clã da deusa e o clã dos demônios. Então, um dia, ele finalmente poderia viver num mundo melhor e em paz. E finalmente iria poder se declarar para sua amada Elizabeth. E essas outras lembranças mostram Starossa ao lado de Meliodas. Porém, são lembranças também do Mael. Ele está lutando contra o clã dos demônios ao lado do seu irmão Hildoshel, que promete a ele que um dia ele será como ele também. Já nesta outra lembrança, nós vemos o Starossa machucado, mas na realidade, esse é o próprio Mael que acaba no fim vendo sua amada Elizabeth junto do demônio Meliodas. Quando as memórias e os sentimentos de Mael ficam mais intensos, o próprio Starossa começa a agir diferente. Neste momento, por exemplo, ele diz sentir saudades de Elizabeth e pergunta a ela se ela foi até ali para vê-lo. E desde que Mael descobriu sobre Meliodas e Elizabeth, passou então a vigiá-los e até conseguiu descobrir o local secreto de encontro dos dois. E essa última lembrança é uma das mais importantes. Mael contou para seu irmão Hildoshel que amava Elizabeth e ele então, por sua vez, prometeu a ele que iria ajudá-lo. Mas o Starossa acredita que quem lhe disse isso foi seu irmão Meliodas.
Confuso por ter memórias da qual ele não compreende, somado ao poder obscuro dos mandamentos que ele absorveu, ele acaba entrando num estado de caos, perdendo totalmente a noção de tudo e o controle de seus atos. E o mesmo acontece no passado, quando ele descobriu que seu irmão Hildoshel não ajudaria também. E eu acredito que, se aproveitando disso, desse momento, da dor de Mael, do seu emocional despedaçado, que o Golter conseguiu vencê-lo facilmente. Outro ponto importante que eu quero abordar é sobre como Mael conseguiu despertar e usar o poder obscuro sendo naturalmente um arcanjo. Bom, como nós vimos, é possível sim, existe uma conversão. Dolor e Gloxinia são a maior prova disso. E sim, eles podem usar a escuridão como nós vemos nesta imagem, o Dolor usando a escuridão para voar. Então, apesar deles não terem usado com frequência, eles podem sim usar a escuridão. Porém, apesar da conversão de Mael, ele manteve as características do seu corpo de arcanjo. Quando Starossa/Mael fica preso na dimensão criada pelas graças divinas, é dito pelos arcanjos que aquele lugar desintegra qualquer coisa a um nível molecular, e que nem mesmo os demônios que possuem uma super regeneração conseguiriam se regenerar. Portanto, era para o Starossa ser totalmente destruído, caso ele não tivesse um corpo de um arcanjo, porque eu acredito que somente alguém com um corpo de um arcanjo conseguiria sobreviver à dimensão divina, já que, pela lógica, um poder divino não afetaria tanto assim um ser divino. Outro momento mostra que o Starossa/Mael pode não possuir provavelmente 7 corações, como todos os outros demônios de elite, pois nessa cena o seu corpo é quase que totalmente destruído, e nem sinal dos seus 7 corações. Onde será que estariam esses corações? Bem estranho ou só mais uma evidência? E por último, a grande questão, porque afinal o Starossa é tão parecido com o Meliodas? Se ele fosse o Mael, eles não seriam tão parecidos. Bom, não vai valer de nada se eu somente dizer aqui que o Golter manipulou a mente de todos para achar que ele era uma outra pessoa. Por isso eu encontrei uma coisa que pode provar que ele realmente é diferente do Meliodas. No capítulo 261, quando Meliodas diz para o Ban que o Starossa é um dos seus irmãos, o Ban fica surpreso. Diz que o Starossa não é nada parecido com o Meliodas. Isso porque o Ban não teve sua mente, suas memórias ou lembranças alteradas pela magia do Golter, porque ele não estava na época que o Golter usou sua magia para alterar a mente de todos. Então por isso o Ban consegue ver a real forma do Starossa, que na realidade é a real aparência do Mael. E com isso aí dando uma dica de que ele sim pode ser bem diferente do que a gente pensa. E o Golter sabia disso, sabia de tudo, e tentou ao máximo esconder isso. No capítulo 220, Diane pergunta ao Golter como seu criador, o Golter original, parou a Guerra Santa. E nesta hora, Meliodas e até Merlin ficam surpresos. Mas como assim, o Golter parou a Guerra Santa? E o Golter pede desculpas, dizendo que não tem permissão para falar sobre isso. O que faz a gente pensar que realmente o Golter original o proibiu dele contar o que de fato aconteceu, do que foi preciso ser feito para acabar com a Guerra Santa. A verdade sobre o Starossa não só poderia novamente desencadear uma nova Guerra Santa, como poderia também colocar todo mundo contra o Golter. Afinal, apesar de necessário, foi um ato bem desumano. Outro momento que deixa claro que o Golter conheceu o Mael é quando ele diz no capítulo 261, olhando para Elizabeth, que o Mael sempre a admirou, provando que o Golter em algum momento entrou em contato com o Mael e talvez fez aquilo que eu disse antes, usou como arma o amor que Mael sentia por Elizabeth. E por fim, no capítulo 266, quando os arcanjos dizem que o Starossa matou Mael e que com isso ele mudou o rumo da guerra, obrigando o clã da deusa a ativar o selo, o Golter nesse momento vira o rosto, demonstrando assim um sentimento de culpa, mais uma evidência de que ele fez algo ruim e que esconde isso de todos. E para finalizar, quero falar sobre a graça de Mael, que acabou parando dentro do corpo de Escanor. Como eu disse antes, o Golter entregou a graça de Mael para Merlin,
para que ela guardasse e que no futuro, caso fosse necessário, ela entregasse essa graça ao clã dos humanos, o elo mais fraco de todos os clãs. Ela deveria encontrar um humano digno e bondoso que fosse capaz de suportar a graça e o transformar naquele que seria o ser mais poderoso de todos os clãs. Merlin fez isso, ou ela era a própria Rosa, ou a Rosa era uma das suas discípulas. Observando, ela acreditou em encontrar o receptáculo perfeito para a graça de Mael, o humano cuja aquele ela acreditou ser digno de obter esse poder divino. E assim, Mael se tornou Starossa e sua graça foi entregue ao Escanor. O clã dos humanos obteve poder para se proteger e enfrentar de igual as ameaças futuras. E caso uma nova guerra surgisse, Escanor teria o poder necessário para impedi-la novamente. E essa é toda a minha teoria, tudo que eu consegui reunir de informações. Eu espero que vocês tenham gostado dela e vamos conversar, debater sobre ela aí nos comentários. E quem sabe fortalecer ainda mais essa teoria. E como eu te falei, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês e a gente continua conversando aí nos comentários e lá no Instagram. Falou, fui, é nóis!